Olá, meu amigo, minha amiga, e nós estamos aqui no nosso Portal do José, hoje ao ar livre, programa Ninja, estou na casa de familiares de São Paulo e tenho que fazer esse programa porque o pessoal que faz mal ao Brasil e que está matando tantos irmãos nossos, eles não descansam, então a gente também não pode descansar. Se você está chegando agora, se inscreva, sua inscrição é muito importante para ajudar a gente a compartilhar esse tipo de crítica, né? Sexta-feira eu sempre tiro um tempinho para analisar a live do presidente da República do dia anterior, porque afinal de contas é o presidente da nossa nação, quer gostemos ou não. Então a gente tem que ficar muito atento ao que diz essa personagem, ou esse personagem, ao povo brasileiro. Se vai surgir alguma novidade, alguma coisa importante, né? E a coisa mais importante que eu vi nessa live de ontem foi o atestado da sua condição mental. Eu fiquei com essa interrogação ontem de uma forma muito profunda, né? O presidente, ele é um débil mental, sem querer agredir nenhuma pessoa que sofre de alguma enfermidade na saúde mental, né? O que se passa dentro daquela cabeça? O que tem ali? Tem algum sentimento nessa criatura que, sendo responsável por conduzir a nação, faz uma live com o espetáculo macabro de trazer aquele sanfoneiro medíocre para ficar tripudiando em cima das pessoas? Que ser humano tem essa capacidade, gente? Então vocês me desculpem assim, a veemência, porque eu não acredito que nem as pessoas que seguem Bolsonaro, elas conseguem ser tão desumanas, tão desalmadas, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é aviltante mesmo, é chocante você mostrar isso para um estrangeiro, que o nosso país está beirando aqui esse recorde do Brasil ficar acima de tudo quando o assunto for morte pela Covid. Ver o presidente com esse tipo de comportamento. Vou colocar aqui só o trechinho, mas vou colocar a live para vocês dele na descrição do vídeo para quem quiser conferir. Vamos lá. Tarcísio, você tem cara de cabra da peste. Você é de onde, Tarcísio? Eu sou do Rio de Janeiro. Você é carioca, tem certeza? Sou. Mas teus pais são de onde? Do Rio também, minha mãe é portuguesa, de Portugal. Portuguesa, você. Eu queria saber do que o ministro Tarcísio ficou rindo no meio dessa história. Acho que a enfermidade mental ela pode ser contagiosa em alguns casos, né? E parece ser o caso do governo. Mas esse governo não tem só gente que tem problemas mentais, não, como o presidente da República está demonstrando claramente que tem. Nós temos uma área vigarística, né? Aí a gente tem que usar essas expressões, a gente não tem como, porque é gente assaltando o nosso país na nossa cara. E com o apoio dos meios de comunicação que fazem esse papel de tentar nos anestesiar o tempo todo nas nossas casas, né? Isso faz parte de uma grande estrutura, não acontece só no Brasil, a gente tem sempre que salientar isso. A informação é um produto muito importante para acomodar as pessoas, então a gente vai continuar a ver nos telejornais, mesmo com essa tragédia toda que está acontecendo no Brasil, podem anotar, mês após mês, pode acontecer o que acontecer. Eles sempre vão arrumar algum aspecto positivo para dizer que em algum lugar a economia está crescendo, está se recuperando, o número de empregos está crescendo, porque quanto mais a gente tiver como aquela canção do Raul Seixas, né, O Ouro de Tolo, sentado na nossa poltrona, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar, quanto mais a gente estiver nessa condição, mais eles vão continuar a nos matar e nos roubar, nos assaltar. Então avisa, se você puder, mandar esse vídeo para aquele teu amigo bolsonarista, que ele está sendo roubado. Por mais que ele esteja sofrendo toda sorte de problemas agora, muitos não querem acreditar, mas a gente tem que ficar dizendo, amigo, você está sendo roubado. O teu futuro está sendo roubado, o futuro da tua família, dos nossos filhos estão sendo roubados. O presidente do Banco do Brasil, o ex-presidente, ele saiu 4 dias depois do Banco do Brasil ter feito um trambique à luz do dia de ter vendido um ativo do Banco do Brasil para um banco onde Paulo Guedes tinha sido sócio, o BTG Pactual, que transformou seus proprietários em bilionários e temos essa figura dentro do governo. O incrível no meio dessa insanidade, dessa enfermidade mental do presidente da República que mata, e aí a gente sempre vai ficar com essa dúvida, se é uma enfermidade mental crônica ou se é uma maldade, é uma vigarice
que resulta no final da história que grupos ganhem muito dinheiro no meio dessa história, né? Então, a gente percebe que tem essa condição acontecendo no nosso país que funciona como um grande elemento de distração do povo brasileiro. A economia vai descer a ladeira no nosso país, infelizmente. Isso aí não é mau agouro, enfim, análise, gente. Ontem os Estados Unidos, eles amargaram indicadores econômicos devastadores, que colocam os Estados Unidos na posição de país em recessão. A Europa está em recessão de uma maneira geral. E o Brasil, que depende muito dessas relações, é o país que mais está perdendo e mais está se afundando também nesse processo todo. Então vocês vão ver matérias ilusórias querendo mostrar que o Brasil não está passando tanta dificuldade. Ontem no telejornal aconteceu isso. Eles mostraram que tem uma grande crise nos Estados Unidos, uma grande crise na Europa, e no Brasil a indústria da construção civil está indo para frente. Nós estamos sempre um lampejo, sempre eles vão trazer um economista dando algum tipo de mensagem engrupidora contra o povo brasileiro para que a gente fique nas nossas casas. E esse governo tem os vigaristas que atuam na área econômica a serviço dos grandes interesses, estão querendo tirar cada vez mais direitos sociais, um ministro que não tem a menor competência, a única coisa que ele pensa é em tirar dinheiro do cidadão comum, criando agora mais um imposto, é a única coisa que eles conseguem pensar, não tem nenhum tipo de grande programa de geração de empregos, é só desviar a atenção para que a área do assalto continue atuando cada vez mais, de forma mais intensa. E aí a gente vê os vigaristas ou subvigaristas atuando na base da desinformação do bolsonarismo de uma maneira geral. E a gente não pode deixar de mencionar esse blogueiro, o Alan dos Santos, que está em algum lugar incerto e apareceu numa live fazendo graves denúncias. Mas será que ele tem autoridade para fazê-las? Será que há alguma consistência? Ou será que também é uma pessoa que tem algum tipo de desvio mental ou algum tipo de vigarista que está se dando bem com o fato de estar muito próximo ao poder aqui no Brasil? Vamos conferir aqui um trecho da fala dele, vou colocar na descrição e vocês tiram suas próprias dúvidas. Vamos lá. 3 maletas de escuta telefônica no Brasil. Uma na casa do Cacai, que é advogado do PT, entra de bermuda lá no STF. O outro endereço é na Embaixada da Coreia do Norte, na QI 25, no Lago Sul. E a outra maleta de escuta está na Embaixada da China. Mas só que eles ainda ficam usando de maneira móvel. Então, por que eu estou dando essas informações? Porque eu já não estou no Brasil. Se eu estivesse, eu estaria com medo de morrer. Essa é a verdade. Porque estamos lidando com criminosos. Eu estou acusando, aqui agora, o Luiz Roberto Barroso de prevaricação. Ele prevaricou. Ele tem uma informação de escuta telefônica. Gente, então é uma coisa muito estranha, né? Alguém que notadamente tem praticado crimes contra a honra das pessoas na internet e dizer que o ministro da Suprema Corte é um criminoso, né? Será que ele vai ter a mesma coragem para enfrentar os tribunais? Porque não é possível, gente, também os ministros não promoverem ações de reparação por danos morais contra esse tipo de situação. Mas é um comportamento novo desse corajoso guardião do governo Bolsonaro e que atua a favor de todo o assalto econômico que Guedes comanda no nosso país. A gente vai ver o Lobão, o artista, né? Há pouco mais de quase um ano atrás, ele já denunciava esse modus operandi dessa criatura, de sempre se dizer perseguido, sempre de se dizer ameaçado para ganhar algum dividendo mais à frente. Vamos conferir aqui. Governo com a EBC, não ia rolar que eles querem colocar o Alan dos Santos como presidente da EBC. Ele engendrou uma espécie de ameaça que eu achei muito suspeita na internet. O Alan dos Santos falou: eu estou sendo ameaçado. Ele morava no interior, numa cidade micro, lá no Rio Grande do Sul. E aí começou, isso há 2, 3 meses atrás. Socorro, estou sendo ameaçado de morte, minha mulher está sendo ameaçada de estupro. E aí foi uma carta aberta ao ministro da Justiça para ajudá-lo. Eu achei que foi muito esquisito. Ele, com a proximidade do poder, ele podia ter chegado para o ministro. Agora, fazer aquele alarde todo, eu achei muito esquisito. Tiro e queda. Uma semana depois,
A minha fonte lá de Brasília me manda um WhatsApp dizendo assim: você sabe quem é que está morando aqui? O Alan dos Santos. Falei, como? Está morando numa mansão que ele está recuperando lá do sul, Lago do Sul, que dizem que o Eduardo Bolsonaro está bancando. Então, gente, é esse o tipo de comportamento que essa gente tem. Isso tudo vai transparecendo e brotando de uma tal forma que não é possível algumas instituições que se mantinham de uma forma isenta do processo político de se manifestarem, como foi o caso de mais de 1.050 padres da Igreja Católica no nosso país que assinaram um manifesto denunciando o genocídio que está acontecendo no Brasil, peça essa que certamente vai se unir a outras que já estão no Tribunal Penal Internacional de Haia. Então, gente, que fique esse alerta aqui no nosso programa de hoje, nosso papo, né, para que a gente consiga tocar outras mentes, outros corações, para que elas saibam que tipo de gente está gerenciando o nosso país, está conduzindo as atenções do nosso país, como existe uma cortina de fumaça que vai querer nos inebriar cada vez mais para que os interesses econômicos que estão sendo tocados não sejam percebidos e o nosso país continue nessa rota ladeira abaixo que está prejudicando muita gente, nosso povo, mas está transformando muitas pessoas próximas do ministro Paulo Guedes em bilionários cada vez mais ricos. Eu fico por aqui, um grande abraço, desculpem mais uma vez a veemência, mas é necessário a gente ser veemente na reação desse genocídio que está acontecendo no nosso país, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.